Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com mais um Portal do José. Hoje em mais um domingão, que é um dia em que normalmente eu faço um apanhado, uma resenha dos destaques dos principais veículos de comunicação impressos aqui no Brasil para compartilhar com vocês. Mas hoje nós temos situações adicionais. Nós temos cenas que estão vindo aqui do lado da Argentina, que estão deixando pessoas da direita, da extrema direita aqui no nosso país, extremamente preocupados também. A situação para lá, inclusive, está mais desesperadora ainda. E nós tivemos aí um namoro desses dois mundos, né? Da direita ou da extrema direita aqui no Brasil com a extrema direita na Argentina. E os nubentes, Javier Milei e Bolsonaro, ainda não desfrutaram de uma grande lua de mel. E, no caso brasileiro, o Bolsonaro parece que já quer cometer um adultério e deixar o nubente argentino de mãos abanando, né? Certamente, Bolsonaro não vai querer desfilar com Javier Milei na Argentina, em hipótese nenhuma, diante das coisas que estão acontecendo por lá. Bom, vou conversar com vocês sobre o que aconteceu, o que está acontecendo, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros. Tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, vamos começar aqui com os assuntos em destaque aqui, em vários cadernos. Eu peguei aqui para depois a gente entrar aqui nas cenas, né? Peguei essa matéria aqui no Estadão, no caderno Metrópole, né? Gente, uma situação muito complicada, tá? E que tem a ver com o que a gente conversa todos os dias aqui. Eu achei essa notícia muito preocupante, que diz que suicídio cresce e hospitais relatam ter pacientes cada vez mais novos. Taxa de óbito subiu mais de 40% no grupo de 10 a 19 anos. 10 anos, gente, até 19 anos. Uso excessivo de redes sociais, distanciamento das relações, violência e negligência intrafamiliar marcam o risco. Gente, por que isso é um assunto importante? Porque tem se discutido a regulação do que se veicula nas redes sociais de uma maneira geral. Que isso não pode ser uma terra de ninguém. Inclusive, na sabatina do ministro Flávio Dino, quem pôde assistir, inclusive as pessoas da direita que assistiram, elas acabaram recebendo uma aula grátis, porque o que foi exposto pelo ministro Flávio Dino ali, certamente, quando chega até uma pessoa e ela tem um mínimo de racionalidade, ela começa a compreender, não, isso faz sentido, com isso aí eu concordo, por mais que você queira rotular a figura do ministro Flávio Dino. Então, quando ele diz que não existe direito absoluto algum, simplesmente ele desmonta todos os argumentos dessas pessoas que querem a liberdade para praticarem crimes. Com o parênteses, né, no meio dessa história, que deles saberem que eles nunca receberão as sanções econômicas que, por exemplo, os seus pares da direita lá nos Estados Unidos recebem, como foi o caso de Rodolfo Giuliani, que eu mostrei aqui para vocês, que recebeu uma sanção de 148 milhões de dólares por ter feito fake news, ter atacado o sistema nos Estados Unidos. Então, essa é uma situação concreta que pode, de um certo modo, explicar essa tragédia que está acontecendo com pessoas que usam a internet em função dos conteúdos que recebem também, né? Bom, então esse é um assunto. Outro também que eu destaquei foi esse aqui. O roubo que está acontecendo lá em São Paulo, o roubo já está em andamento, que diz que Sabesp se reúne com bancos para escolher entidades que vão coordenar a privatização. Gente, está tudo sendo organizado e são vários grupos econômicos que fazem uma amarração, tá? Eles conversam com membros do Poder Judiciário, com membros do Tribunal de Contas, estão mancomunados com os grandes veículos de comunicação e, no final da história, quem paga a conta é você. Sobretudo, o trouxa que votou em Tarcísio, achando que Tarcísio iria fazer alguma coisa a favor do povo. A tarifa em São Paulo vai aumentar estratosfericamente, disso nós não temos a menor dúvida. Quem é de algum estado que já viu a privatização da água acontecer, viu que a conta subiu. Aqui no Rio de Janeiro tem vários grupos econômicos, né, condomínios e tal, shopping centers, que estão movendo ações contra a Companhia de Águas do Rio de Janeiro, porque aumentou a conta de águas para eles em 500%. Isso não representou uma diminuição nas contas de água das pessoas mais pobres, dos hipossuficientes, da classe média, não. Então, está em curso essa falcatrua, esse banditismo contra o povo de São Paulo. Uma outra situação aqui também, que está aqui no cotidiano da Folha de São Paulo,
que mostra uma grande hipocrisia dessa gente da direita aqui no Brasil, né? Matéria diz, Brasil soma 17 mil mortes em presídios nos últimos 10 anos. Cadê o bolsonarista raiz no meio dessa história? Cadê o Nicolas Ferreira falando disso, o Flávio Bolsonaro? Cadê a Bia Kicis, a Damares, as pessoas preocupadas com direitos dos presos de uma maneira geral? Eles não têm, eles querem que presos morram. Para eles é um castigo merecido, exceto para os que foram presos, né, tentando destruir a nossa democracia. Esses não merecem as sanções. Bom, até mostrei para vocês, né, como tem gente que caiu na lábia desses criminosos, gente que se deu muito mal, né? Bom, estamos fazendo aqui já uma mudança completa desse universo cão para coisas mais interessantes. A gente vê hoje como destaque aqui no tweet do presidente Lula, essa foto aqui do Stucker, né, que é o fotógrafo que acompanha o presidente Lula para todos os lados. Gente, é uma foto muito legal, né? Porque, por mais que você tenha uma série de críticas políticas ao atual presidente, presidente Lula, não dá para negar que existe uma distância abissal, uma distância estratosférica, né, celestial entre o comportamento humano de Lula e o comportamento desumano de Bolsonaro. Qualquer pessoa com mínimo de sensibilidade olha para essa foto aqui e vê uma honestidade na expressão da criança e do Lula. Então, e a criança não está com a arminha, não está vestindo de soldado, a criança não está corrompida na sua alminha, né? Nós temos a menina aqui com a roupinha de princesa, de fadinha, alguma coisa assim, né? Bom, então, só para fazer um contraste, né? E aí o inelegível, todos os dias está publicando algum tipo de imagem, tentando se apresentar humano, coisa que ele não é. E isso, gente, não vai ter nenhum tipo de influência numa condenação criminal dele. Então, é sempre interessante a gente dizer, muitas vezes chegam bolsonaristas aqui no nosso portal que mostram que tem ainda uma ilusão até que Bolsonaro vá disputar as eleições de 2026. Gente, 2026 Bolsonaro estará na cadeia. E nós vamos aqui todos os dias ajudar para que isso aconteça, porque isso é a expressão da justiça. Nós não podemos admitir que alguém que fez o que ele fez contra pessoas, tirando vida de pessoas, que isso passe em brancas nuvens, né? Não é por outra razão que a gente começa a ver situações como essa aqui, ó. Mulher chama Pazuello de assassino em restaurante no Rio. Eu mesmo não sei se eu aguentaria ficar num comportamento absolutamente civilizado e não falar absolutamente nada, de repente me levantar e sair do restaurante, ou reclamar com o dono do restaurante, sei lá. Ou se eu simplesmente faria a mesma coisa, eu encheria os meus pulmões de ar e gritaria também assassino, genocida, enfim, e sairia depois de uma cena dessa, né? Não faria nenhum tipo de agressão, não jogaria nada, mas enfim, mas tem que escutar pelo menos isso, né? Não é possível, né, gente? Bom, e aí a gente entra aqui nos assuntos internacionais que tem a ver com o Brasil também. Em primeiro lugar, porque tem essa situação aqui, né, que o Estado de São Paulo, que fez um escarcéu danado, dando capim vermelho, né, para essas... Eu chamo capim vermelho porque esses caras veem comunismo em tudo quanto é lugar, né? Então, o Estadão simplesmente se manteve inerte. Simplesmente não está dando essa notícia aqui. O governo Lula apoia empréstimo de banco para a Argentina. O mesmo empréstimo que apoiou antes das eleições. Então, quer dizer, a questão é impessoal, a questão é relação de Estado para com Estado, a economia da América Latina de uma maneira geral. Há uma preocupação com as coisas que estão acontecendo na Argentina. Se a Argentina for para o buraco, nós teremos efeitos aqui no nosso país. Nós só não teremos efeitos maiores ainda porque nós acabamos de passar por uma reforma tributária que foi um golaço que esse governo marcou dentro desse tema especificamente, que vai gerar muitos frutos positivos, não só para o governo, mas para a economia aqui no nosso país, né? Embora muitas coisas estejam ainda para serem modificadas, serem mudadas aqui no nosso país. Mas aí a gente faz esse parênteses em função disso e entra nesse fato aqui. Ameaça de prisão a manifestante que bloqueia a rua, cargo para a irmã e plano motosserra.
Motosserra, a primeira semana do governo Milei. Gente, o Milei, lá na Argentina, ele foi votar hoje lá na eleição para a presidência do Boca Juniors, né? O Boca Juniors, o maior clube de torcida, lá em Buenos Aires, lá na Argentina. E ele entrou pela porta dos fundos, entrou com capuz, e a situação para ele não está muito boa, não. Os argentinos não estão gostando do que está acontecendo lá, porque ele prometeu atacar as elites, né, os grandes grupos, o governo, né? Mas o que ele está fazendo é esculhambar, arrasar, assaltar as pessoas mais pobres. As pessoas mais pobres estão tendo impacto agora na comida, no transporte, no combustível. Então, isso não está dando para engolir. Ele já não está podendo circular com muita tranquilidade. Então, nessa TV aqui, ele aparece entrando para o fundo com esse comentário aqui. Votou e já se retirou. Me dizem allegados que tengo en la Bombonera y en la mesa que la gente lo silbó y lo repudió con la canción El Club es de los Socios. Então, ele tomou uma vaia e foi repudiado. A foto aqui está mostrando ele já meio escondidão, né? Um capuz, né, gente? Negócio complicado, o cara completou uma semana agora. Outro canal falando a mesma coisa, entrando para o fundo, e aí já tem uma publicação aqui mostrando a reação dos torcedores do Boca. E aí mistura uma questão. Tem a questão que está acontecendo, que eles estão vendo, e tem uma questão particular também, porque eles estão já aventando a possibilidade do Milei apoiar a privatização do clube, né? E aí juntaram-se as duas questões, e o que o Milei recebeu pela proa foi isso aqui, ó. Bolsonaro, volte para a Argentina. Dudu Bananinha, volte para a Argentina. Caminhe com Javier Milei pelas estações de trem, de ônibus, de metrô. Compareçam com Milei em supermercados, em feiras livres, em locais onde há muitos trabalhadores circulando, querendo pegar ali seu transporte. Vá com Milei abraçadinho para um posto de combustível, ver um caminhoneiro colocando diesel no seu veículo, um taxista colocando, e abrace esses trabalhadores argentinos, digam para eles que vocês são da direita do Brasil e que vocês querem a liberdade, né? A liberdade, e falem um palavrão no final para ver o que vai acontecer. Então, gente, a situação na Argentina não está nada legal, né? A reforma tributária aqui no Brasil está sendo elogiada por todos os grandes grupos aqui no nosso país. Isso pode ser muito bom para os grandes grupos e politicamente vai ser bom para o governo Lula, com certeza. E tem alguns deputados extremistas ainda que estão querendo tirar uma onda porque aprovaram ali que as armas não serão tributadas da forma que seriam no projeto inicial. Então estão vibrando, nossa, ganhamos, as armas não vão ser tão tributadas. Aqui o Manhattan, aqui o Eduardo Bolsonaro falando a mesma coisa também. Enfim, mas é uma coisa muito estúpida. Eles estão comemorando algo que é irrisório dentro do arcabouço todo tributário, que foi simplificado aqui no nosso país, o que vai ajudar com que a vida de todos nós fique melhor no futuro. As questões macroeconômicas, as de estrutura, essas sim, essas ainda merecerão muitos enfrentamentos, mas é inegável que a gente teve agora pelo menos uma arrumação, né? Um desenho que foi capitaneado ali pelo Haddad, e que o governo vai ter muitos frutos com relação a isso. Não é por outra razão que Lula está querendo colocar já para 2024 a pauta agenda econômica encabeçando todos os debates. Crítica de Lula ao PT reforça a importância da agenda econômica no próximo ano. Vai querer deixar aí algumas questões das pautas morais de lado. Isso vai merecer debates com a gente aqui. E para finalizar, uma entrevista gigante hoje do Paulo Pimenta, aqui no Globo, colocando várias questões, falando aqui de mídias sociais, falando da necessidade que ele já percebeu também, depois da gente aqui fazer muitas críticas, né,
que será necessário mudar o formato das lives do presidente Lula, mudar a comunicação para ajudar a gente a não levar informação apenas, mas a levar informação politizadora. Não é para fazer propaganda de governo, é para politizar a sociedade, colocar os principais problemas que nós temos para serem enfrentados de forma racional. É óbvio que a gente vai continuar a lutar contra essas insanidades todas desse mundo da extrema-direita, que, como eu sempre disse para vocês, eles sempre foram funcionais. Eles sempre funcionaram a favor dessa estrutura econômica que assalta os povos mais pobres, aqui no Brasil e também na Argentina. Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. E se você for para a Argentina, eu acho legal você não ficar muito próximo do Milei não, tá? Um grande abraço, tchau.